dia especial à doutora Glória, que está aqui nos presenteando nessa manhã de segunda-feira com esse curso, né, fazendo parte da educação continuada. Acho que todo mundo aqui me conhece, sou Vera Rizzi, atual presidente da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro, e nós estamos dando continuidade ao que já estava sendo feito na gestão anterior, implementando mais algumas coisas. Antes eram os desafios da clínica, e agora nós estamos fazendo desafios clínicos. O que é isso? Os nossos associados trazem casos desafiadores para que sejam discutidos dentro do grupo de terapeutas de família da associação. E nós implementamos com os encontros científicos. Então, num mês, desafios clínicos, e no outro mês, encontros científicos, dando ênfase à educação continuada para os nossos associados. E é isso que nós vamos fazer hoje. Agradecer extremamente, né, a doutora Glória de ter podido participar e a comissão científica ter feito esse convite, e nós estamos aqui, vamos receber alunos do IPUB, que são alunos do curso de terapia de família, vamos receber outros terapeutas de família que não são associados da ATF, para conhecer um pouquinho da ATF e ver o que a gente está fazendo. Quanto mais a gente divulgar a Associação de Terapia de Família, mais a gente divulga a terapia de família, que é fundamental para os trabalhos com a família. Bom dia a todos. Então, é um enorme prazer estar recebendo a nossa querida doutora Glória Araújo, uma pessoa muito especial, que aceitou o nosso convite com tamanha gentileza e prontidão. Então, a doutora Glória Araújo, ela é doutora em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, psiquiatra do Hospital Geral, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e também é professora colaboradora do Programa de Terapia de Família do IPUB da UFRJ. É um prazer muito grande, falo em nome de toda a TF, representando a comissão científica. É um prazer enorme tê-la aqui conosco essa manhã, e com certeza vamos sair daqui muito bem abastecidos e preparados para trabalhar com mais qualidades em relação a esse tema tão delicado que é a depressão. Muito obrigada, querida, por ter aceito o nosso convite, e passo a palavra a você. Olha, eu só tenho a dizer e agradecer imensamente o convite. Estou muito emocionada de estar aqui com vocês, as palavras tão carinhosas de acolhimento. E a minha proposta hoje, assim, vai ser até bom se a gente realmente tiver essa dinâmica, porque depressão é um tema muito delicado. E a minha proposta não é discutir, se for o caso, se vocês quiserem, não há problema algum para mim, mas a minha proposta não era exatamente discutir classificações, tratamentos, remédios, nada disso. Era trazer reflexões sobre o que hoje a gente maciçamente denomina como depressão, e que eu acho uma coisa muito delicada, muito grave, e que a gente possa, então, refletir sobre isso e trocar em função das ideias que eu vou trazer. Mas, voltando a dizer, se for o caso, se alguém quiser, as classificações, os tratamentos, as medicações, não há problema algum, mas não é a minha ideia. A minha ideia é contribuir, inclusive, com informações que vão ter um impacto muito grande nas famílias, nos atendimentos, para que a gente possa estar atento a uma série de coisas que, às vezes, a gente recebe nos acolhimentos familiares e que são muito impactantes, e, às vezes, a gente cai um pouco nessa pressão maciça de medicação, e temos que, então, vamos medicar, vamos fazer isso. Então, a proposta é apenas trazer reflexões para que a gente possa trocar juntos, e eu também aprender muito com vocês. A primeira coisa que a gente tem que falar, né, eu botei transtornos depressivos e não depressão, porque a primeira coisa é depressão, né? A gente precisa conversar muito sobre isso.
basicamente sobre as controvérsias sobre o que a gente define como depressão, porque esse cuidado que a gente tem com esse olhar, em função das pessoas que apresentam alguma alteração, elas trazem um impacto muito grande, não só na própria pessoa, como nos familiares, e os desdobramentos daí advindos vão trazer consequências, às vezes, muito perenes para essa coisa, e principalmente a minha questão básica, que eu trago até muito para os alunos, é a questão do carimbo, né? A gente não ter o cuidado de realmente definir o que é isso, ter o cuidado do acolhimento, porque, enfim, e imediatamente a gente sair diagnosticando como uma depressão. A depressão é um termo usado indiscriminadamente para descrever sentimentos, diversas síndromes de maneira ampla, abrangendo desde um estado alterado de humor até um sintoma afetivo. Quer dizer, é como se fosse uma definição de todos os sentimentos humanos. E aí a gente pergunta, por onde anda a nossa tristeza? Né? Aonde está a nossa tristeza? Eu acho essa escultura é de uma mexicana, da Charlotte Asbeck, muito interessante, porque a tristeza é isso, a gente fica abatido, a gente fica quebrado, porque é o homem roto, né? Em roto é mais quebrado, mas a gente tem como sair disso. O acolhimento, a escuta, porque hoje é muito complicado, né? As pessoas não têm mais a disponibilidade da escuta, não tem mais a disponibilidade do acolhimento, de estar juntos, porque sempre tem uma pílula mágica para ser dada para melhorar, né? E aí a gente pergunta, onde estão os aspectos culturais e a importância que a família tem na elaboração dos lutos, no enfrentamento das adversidades, que seria uma coisa absolutamente natural do humano, coisas que a gente passa de todas as formas, de todas as horas, né? A vida não é linear, né? Nós temos altos e baixos, e isso necessariamente não é uma coisa diagnosticável, isso não tem um CID, isso não tem um número que vá definir, isso é um sentimento humano. E daí, quando eu digo controvérsias lá no início, seria em função disso, né? Assim, da gente poder ter a delicadeza de discriminar, porque é muito difícil, porque esse acolhimento, ele implica em você ter uma disponibilidade, de você ter uma escuta, de você, às vezes, realmente ficar impactado com aquilo, mas a gente não deve se proteger medicando, porque aí ele atenua tudo, mas não resolve, né? Existe até esse livro que eu trouxe, que eu acho muito interessante, que é a perda da tristeza, quer dizer, essa psiquiatrização que a gente faz dos sentimentos humanos, né? Hoje, acho que todo mundo já viu isso, ninguém mais fala assim, gente, estou tão triste. Não, estou deprimido. E fulano está triste. Não, fulano está triste, não, fulano está deprimido. E isso tem que ter muito cuidado, porque depressão existe, é um transtorno que precisa ser cuidado, e nós vamos ver isso agora. Então, essa psiquiatrização que a gente faz dos sentimentos humanos tem que ter muito cuidado, né? Porque, voltando a dizer, depressão existe, nós vamos ver isso agora, e temos que estar atentos, mas essa linha tênue entre o que é um sentimento natural e pertinente à vida e um transtorno realmente psiquiátrico. A depressão existe, ela está aí, mas, ao contrário, eu acho que essa outra escultura é de um romeno, do Alberto Arco, que chama Melancolia, inclusive, define um pouco, né? Assim, é um buraco, é uma dor, é uma coisa que nos paralisa. Então, precisamos estar atentos? Sim, precisamos estar atentos, porque isso traz desdobramentos que nós vamos ver, mas isso é muito específico. O diagnóstico é clínico, né? Existem
todas umas nuances de alterações de aparência, cuidado, pensamento, humor, distúrbio do sono, alterações psicomotoras, para que se faça um diagnóstico correto. Né? Não é assim. Uma pessoa que está triste, uma pessoa que nos chega com uma angústia, desconfortável naquele momento da vida, que a gente não pode também desconectar do momento que a pessoa está passando. Não é assim. Né? Nossa, e nós vamos ver adiante, eu realmente fiz um capítulo especial sobre a pandemia que personifica muito isso, né? Assim, o que é isso? Como é que a gente pode diagnosticar todo mundo que não é possível que, nas adversidades que a gente passa, como é que pode que todo mundo deprime? Não. Então, depressão existe, temos que ter cuidado, temos que estar atentos, mas é um diagnóstico pautado em diversas alterações que precisam ser cuidadosamente olhadas. E por que um dos cuidados maiores que a gente tem, aproveitando o nosso Setembro Amarelo, é realmente a questão do suicídio, porque suicídio é uma coisa de tempos imemoriais, desde que o humano acontece, ele está presente. A questão para nós agora é que, a nível mundial, e principalmente a nível do Brasil, isso é uma questão atualmente de saúde pública. No último relatório da OMS, sobre o suicídio no mundo, só em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, uma em cada 100 mortes. Isso é muito grave, muita gente. No Brasil, especificamente, olhem a diferença. Em 40 anos, na década de 50 e 90, na faixa dos 15 ao 19, isso praticamente quadruplicou em 40 anos. E se a gente puder ver aqui a diferença, em 9 anos, o aumento foi de 43%. Então, vejam que, em menor tempo, isso está se tornando, tendo uma dimensão absolutamente de saúde pública, porque isso é muito grave, a gente precisa estar atento, e nós vamos ver agora adiante a diminuição da idade em que isso ocorre, e o que a gente também tem que ter cuidado é o seguinte: para cada suicídio com êxito, a gente tem mais de 20 ou 30 tentativas. Isso sobrecarrega o sistema, isso é de um impacto familiar absurdo, e o que eu digo sempre, não desconsidere, porque eu falo muito isso com os alunos, porque, esse aí, é só para chamar atenção, porque só quer, não, a mãe, a família nem dá mais bola porque só quer chamar atenção. O que eu digo é o seguinte: não importa o que seja, morre de azar, perde a mão, perde a noção. Eu, inclusive, tive uma paciente há muitos anos atrás, eu cuidei da mãe. Ela tinha uma filha que fazia graves tentativas de suicídio, mas graves, assim, cabeça no forno, trancava tudo, ingeria várias medicações potentes que poderiam matar, mas que ela fazia isso sistematicamente próxima. A mãe trabalhava fora, e ela fazia isso sistematicamente próximo à mãe chegar. A mãe chegava, carregava para o hospital e está tudo certo. Só que um dia teve uma enchente no Rio de Janeiro e ela fechou tudo, trancou tudo, lacrou a cozinha, abriu o gás e morreu. Então, é o que eu digo: nunca desqualifiquem uma tentativa. E para cada tentativa, isso aumenta a possibilidade de êxito exponencialmente ao longo do tempo, né? No Brasil, a gente tem, isso aqui é assustador, entre 2010 e 2013, um aumento de 113% na taxa de mortalidade por suicídio na faixa etária em menores de 14 anos. Isso é
de uma dimensão para o futuro dessa geração e realmente o impacto familiar de ter um menor com uma tentativa, enfim, e a mortalidade de aumento de 113%, que passou de 0,3 por 100 mil habitantes para 0,7 por 100 mil habitantes. Há que se tratar? Há que se tratar. Mas eu gosto muito desse poema da Lia Luft, que ela diz: há que ter coragem, há que ter algum sonho correndo nas veias e um grão de loucura faiscando na alma. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente tem que ter coragem num tratamento desse, de não fazer algumas coisas, né? Às vezes de não medicar, às vezes de acolher, de ter disponibilidade para que isso seja feito. E, às vezes, normalmente na minha clínica, o que eu faço? Quando eu ainda tenho alguma dúvida, né, eu faço uma oferta, assim, eu digo, olha, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer, quem sabe, umas 3 ou 4 sessões, a gente vai fazendo, a gente enxuga o que está ocorrendo, até porque, mesmo que a gente possa medicar, ou necessite medicar, a gente enxuga a dose, a gente enxuga, às vezes, o tipo de medicação que a gente vai usar, e isso é, para mim, de uma extrema importância, para que você configure a necessidade e para que você efetivamente possa medicar aquilo que está sendo necessário. O tratamento sempre, um suporte terapêutico, suporte psicoterápico e o tratamento medicamentoso. Esse aqui, eu queria que a gente pudesse ter um especial cuidado, porque existe uma pressão extrema da indústria farmacêutica e uma coisa que eu acho muito perigosa, né? Eles têm tentáculos que ultrapassam a nossa capacidade de gestão. É extremamente potente a força da indústria farmacêutica. Então, o que acontece? Existem medicações, antidepressivos, está tudo certo. Antigamente, cabia a nós, psiquiatras, para que isso fosse adequado. Realmente, nós tínhamos muita dificuldade, por exemplo, nos atendimentos, eu trabalho em hospital geral, era muito delicado você poder usar qualquer tipo de medicação, principalmente os antidepressivos, em pacientes clínicos, porque eram cardiotóxicos, nefrotóxicos, enfim, qualquer coisa você tinha que estar muito atenta, né, para não sobrecarregar o fígado, para ver se havia incompatibilidade, e por vezes a gente não conseguia mesmo. Por um lado, maravilhoso, as pesquisas nos trouxeram uns antidepressivos absolutamente seguros, que a gente pode usar em qualquer doença clínica, mais ou menos, tendo esse cuidado, né, de ver qual é a patologia clínica para que não haja nenhum comprometimento. Mas o que acontece? Isso abriu a possibilidade dos clínicos, em geral, usarem a medicação. Então, por vezes, cardiologistas, clínicos, oncologistas, todos que lidam com esse sofrimento humano e que chegam e recebem o paciente, exatamente pela dificuldade do acolhimento, medicam. Aí sim, o que acontece? É limitado a dinâmica, vamos dizer assim, a você fluir com uma medicação ou com um tratamento que você não domine. E, obviamente, a gente recebe a rebarba e apaga fogo. E é muito interessante, assim, porque eu uso muito até com os alunos, eu tenho várias e várias histórias lá no hospital sobre essa questão, né, que eu trabalho com as doenças autoimunes, e trabalhava porta a porta mesmo. Então, às vezes, atendia a equipe, atendia os pacientes, mas, para mim, tem um caso assim, paradigmático, era uma colega onco, que me liga, eu nem estava no ambulatório, ela me liga, eu estava na secretaria, Glória, você está por aí, você pode ir? Claro, pode subir com ela.
Não, porque... Aí, segundo ela me diz, sabe o que é? É que é uma paciente minha de longa data, hoje eu achei que ela não estava bem, estava meio triste. Aí eu caí, palavras dela, eu caí na besteira de perguntar o que estava acontecendo. Ela deu de chorar, ela deu, eu não sei o que eu faço, eu disse, não, pode subir, que eu vejo. Tá bom. Nada. Lá para as tantas ela sobe, e eu disse, cadê a paciente? Não, sabe o que é? Passei um antidepressivo, passei um ansiolítico, mandei ela embora, remarquei a consulta e vim conversar com você. Eu disse, como assim? Como assim? Não, porque eu não aguentava mais ouvir ela falar, ela só chorava e só falava que estava ruim, problemas na família, problemas nisso. Então, veja, não conseguiu acolher, isso não é uma crítica, porque não está preparada para isso, mas eu estava disponível para que ela pudesse, para poder acolher essa paciente. Medicou, mandou embora e ela veio se consultar, entre aspas. Então, isso é muito severo. A possibilidade de se passar uma medicação de uma maneira indiscriminada, sem um olhar específico do que é melhor ou não, inclusive com essa conjugação, antidepressivo com ansiolítico. Então, assim, muito cuidado com isso, muito cuidado. Não sou contra que os clínicos, eventualmente, possam prescrever, mas tirem dúvidas, procurem um colega para serem assessorados, porque é o que eu digo, assim, eu não tenho problema nenhum de procurar, de acolher, de fazer... Eu não quero apagar incêndio, porque o que acontece é isso. Quando não dá conta, aí nos solicitam. E a outra coisa também é exatamente isso, né? A gente medicar, e às vezes, né, como diz esse slide, essa pastilha pode produzir dor de cabeça, náusea, sudorese, palpitação, hipotensão, perda de visão, tudo. Mas você toma 3 vezes por dia para melhorar a sua depressão. Como assim, né? Melhora. Desconfigura todo o resto, mas a sua depressão vai ficar melhor, né? Então, às vezes, a medicação é pior e agrava, entre aspas, a sensação de mal-estar do paciente do que mais configura ele na melhoria do quadro depressivo apresentado. Bom, gente, eu só queria o seguinte, eu falo muito, então, se vocês tiverem hora, por favor, é só me pontuar que eu acelero um pouco. Esse ponto especial que eu separei para a gente falar da pandemia é porque eu acho que ele nos traz, assim, eclodiu realmente a necessidade de todas essas reflexões, todos esses olhares distintos que a gente tem para as coisas. Por quê? Eu coloquei assim, venci o Covid e agora, porque sempre me incomodou muito, né? E desde épocas bem remotas da Covid, no início do Covid, que a gente começou naquele momento de perplexidade, de confusão, de tudo que a gente poderia sentir, eu sempre eu disse, gente, e depois? Porque saía aquele pessoal de cadeira de roda com uma plaquinha, venci o Covid. E ninguém mais falava nisso. Ninguém mais falava de nada, daquele paciente, nada. Venci o Covid. Então, eu queria falar um pouco sobre o legado devastador desse longo período pandêmico e como é que será que está a nossa saúde mental nesse momento, né? Só as características da pandemia já subverte tudo, né? A nossa noção de amor e afeto é um momento em que a gente não pode estar com quem ama, a gente não pôde, agora, obviamente, já em outro momento, mas a gente não pôde acompanhar as pessoas, a gente não pôde enterrar as pessoas, a gente não pôde cuidar das pessoas, por mais queridas que fossem. Isso subvertia tudo, porque a maior prova de amor que se podia dar às pessoas era estar longe, era protegê-las. Então, isso... mas só que na cabeça, na nossa construção, tivemos que reconstruir o que é a definição ou a expressão de amor e afeto. Era uma questão mundial,
acabou aquela história, não, gente, isso aqui, a cidade está muito ruim, eu vou para o México. Não, não vai para o México, porque também tem. Não havia espaço, não havia um lugar para onde pudéssemos fugir disso. A necessidade do isolamento, a perplexidade inicial, todo mundo com medo, o desemprego em massa que houve, o home office, que, por um lado, o home office associado à inclusão digital compulsória, e eu sou prova disso, assim, eu gosto de gente, eu não gosto de tela. Isso, para mim, teve um impacto, assim, muito violento, porque como é que ia fazer? Né? Eu não queria estar longe, mas, ao mesmo tempo, não podia estar perto, e acho que hoje eu me rendo, eu acho que criou possibilidades, inclusive, como foi falado no início da reunião, é inimaginável que a gente possa ter a possibilidade de ver ou assistir coisas ou estar juntos pela tela, ao mesmo tempo que aproximou, ao mesmo tempo afastou. E essa confusão toda, ela acabou agudizando muito as dificuldades nas relações familiares, né? Com o aumento do uso de substâncias, decorrente disso, a violência doméstica, que também estaria atrelado a essa desconfiguração, né? As famílias, as crianças vão para a escola, os pais trabalham, independente das mulheres e dos maridos trabalharem em casa ou não, no sentido de trabalhar fora, ter uma profissão, mas havia um espaçamento das relações. E, num primeiro momento, você ficar 24 horas junto, ainda mais quem tinha criança pequena, isso era de um impacto absoluto. Assim. Atendi muitas pessoas absolutamente de uma angústia, de uma ansiedade, sem saber o que fazer e sem poder fazer nada. Né? Então, a outra coisa que agravou muito também essa situação, não havia mais a continuidade dos tratamentos prévios em curso. Muitos infartos, porque as pessoas não continuavam o tratamento, muito agravamento de problemas oncológicos, porque não se iam fazer as químios ou as rádios e tudo, ficou um período muito suspenso. O agravamento da crise de investimento no setor saúde, principalmente assim, a nossa área, vários CAPS, várias das clínicas de família que atendiam, que a gente fazia o matriciamento, foram fechadas, ou então as pessoas não podiam ir, e, paralelo a isso, e secundário a isso, uma sobrecarga dos serviços de saúde mental que já estavam deficitários. E uma coisa muito específica, o impacto devastador nas equipes de saúde. Quem cuidará de nós era a nossa questão naquela época, né? Porque o que acontece? Estávamos lá, estávamos atendendo, estávamos acolhendo, mas com medo, com pavor de que aquilo pudesse ter uma repercussão para nós mesmos, e perdemos muitas pessoas, todos nós aqui, com certeza conhecemos, ou tivemos amigos, ou conhecemos pessoas que se foram nesse período devastador antes das vacinas, e para nós aqui, especificamente, em termos de país, essa loucura que foi, essa dificuldade para que se pudesse colocar as vacinas já distribuídas, e isso era uma coisa também que nos deixava muito perplexos, porque com o sistema que a gente tem, né, vacinal, assim, nós somos conhecidos mundialmente por essa questão da gente ter esse sistema vacinal absolutamente azeitado, organizado, eficiente, e não se podia fazer nada. E essa questão da equipe de saúde tem uma coisa, assim, muito delicada. Eu fui uma que abria e fiz o acolhimento do pessoal que ficou na linha de frente lá do hospital, linha de frente mesmo, assim, CTI Covid, emergência Covid,
E são pessoas muito jovens que ainda estão nesses lugares. Então, principalmente as mulheres jovens, que se viram com a necessidade absoluta para proteger a família, de se separarem de seus filhos. Teve uma que eu atendi, que ela tinha um filho de 2 e outro de 4. Ela não conseguia entender a perplexidade, era a primeira vez que ela se via longe, porque ela era do CTI Covid, aí não podia ficar com as crianças em casa, pelo pavor de poder transmitir alguma coisa. Então, esse impacto nas equipes de saúde teve uma abrangência imensurável. As consequências, nós ficamos que, daí a pergunta anterior, né? Venci o Covid e agora ninguém fala da legião de pacientes crônicos que ficaram, o impacto psíquico que isso tem. Tem uma questão, não é só um impacto psíquico, com tudo as adversidades que ele tem. Já se sabe agora que existem quadros psiquiátricos, déficits cognitivos, secundários à própria infecção viral. Agora já tem alguns trabalhos, mas a gente começou a pegar quadros psiquiátricos de livro, sem história, sem nenhuma queixa anterior, e hoje se sabe que a própria infecção viral, o acometimento cerebral do vírus, pode transformar e ter quadros psiquiátricos de qualquer ordem, né? Mas por consequência, tanto que saiu uma reportagem no Brits, que aqui a gente tem a noção exata do percentual que tinha de distúrbios de sono por infecção viral. 41%, de depressão 40% e transtornos de ansiedade 35%. Então, isso aqui independe do impacto global que eu estou falando, de todas as características da pandemia que nos geram todo um impacto. Só por infecção viral, esses transtornos já acometem nesse percentual, para mim, bastante elevado. Como consequências também, durante o primeiro ano da pandemia, a gente pode constatar 27% de transtornos depressivos graves só em 2020, porque ainda não tem estudos mais recentes, 25% de transtornos de ansiedade e um aumento do comportamento suicida, né? E aqui, qual é o impacto disso? A gente não tem ideia de tudo isso que eu falei, o que se teve que reestruturar nas famílias. E uma coisa que muito pouca gente fala são dos cuidadores, porque uma pessoa com uma impossibilidade, uma pessoa que requer um cuidado específico, há que ter um cuidador para que cuide dessa pessoa, que leve nas consultas. Então, isso a gente vê muito, né? Já nas doenças, eu trabalho com doenças crônicas, autoimunes crônicas, é um grupo de pessoas invisíveis, mas que não podem, porque isso impacta no mercado de trabalho, porque, obviamente, começa a faltar, começa a ter que tirar licenças, ou se demitem. Então, isso implica também numa diminuição de renda familiar, e quando a pessoa afetada por qualquer situação que o tire do mercado de trabalho, se essa pessoa é o provedor da família, isso tem um impacto imensurável. Então, essa reestruturação que se faz necessária quando isso acontece, a gente tem que ouvir muito essas famílias, porque os cuidadores normalmente são invisíveis e eles, num determinado momento, e dependendo do tempo em que eles se colocam ou necessitam ficar nessa situação, eles passam também a ser pessoas que requerem cuidados. Então, todas as vezes que a pessoa vai com um acompanhante,
seja familiar, às vezes nem é familiar, às vezes é um vizinho, alguma coisa, essa pessoa tem que ser ouvida, porque o impacto é muito grande. O impacto nas crianças ainda não está dimensionado. As crianças não irem à escola, tem crianças que, ao longo desses 2 anos de pandemia, dependendo da idade, nunca foram à escola, né? A questão da socialização, a questão da lida com outra criança, inclusive, agora os estudos mais recentes, que estão saindo agora em função da volta às aulas presenciais, está tendo assim, uma questão muito curiosa e muito interessante. As crianças brigam, elas não sabem mais conviver, elas não sabem mais ter um jogo de cintura para lidar com o amiguinho e vai e faz as pazes. Não, elas brigam. Então, é um desconhecimento de como é que a gente se relaciona socialmente. Agora, isso realmente, a questão da criança ainda não está dimensionado, porque é muito recente para a gente ter uma noção do que esse impacto vai ter nessas crianças daqui para frente. Falando no suicídio na pandemia, as taxas mundiais se mantiveram mais ou menos estáveis, até para surpresa de alguns autores, mas se mantiveram estáveis. Agora, para nós aqui, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado agora, o aumento, eu botei apenas aqui, porque vamos combinar, né? A taxa já é muito alta, e no artigo colocar que foi apenas um aumento apenas de 4%, eu acho quase que um desrespeito a isso, porque já é muito grande. Só que alterou o perfil epidemiológico. Agora é maior entre as mulheres e os idosos. As mulheres, uma das causas que é identificada é pela sobrecarga de ficar em casa com filho pequeno, trabalhando, e mesmo que não trabalhe fora, a sobrecarga do trabalho doméstico e com a lida, né, dentro de casa por mais tempo. Então, as mulheres aumentaram muito o percentual de suicídio, e nos idosos, por desesperança, por achar que o que vai fazer. Eu atendi um senhor de 80 anos que ele dizia: eu não vou ficar em casa, eu prefiro morrer, o que eu vou fazer nessas alturas? Eu não tenho mais vida pela frente, então o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer tudo que eu ainda sonhava em fazer? Como é que vai ficar? E isso, se não muito bem acolhido, muito bem trabalhado, isso gerou, né, um aumento muito grande do suicídio. Agora, eu acho que o que é estarrecedor para mim é que, de 20 a 22, houve um aumento de 173% nas tentativas de suicídio por menores de 12 anos. Isso é de uma gravidade imensurável. Esse Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, ele é de referência exatamente por pesquisas nessa ordem do acolhimento de crianças, enfim, até o início da adolescência. Então, isso aqui nós temos que estar muito atentos, porque o que significa isso? Né? No âmbito familiar, o que é isso? As crianças até 12 anos tentando suicídios, e o índice de êxitos ainda não está muito estruturado, mas era no percentual de quase 50%. Então, o que significa isso no âmbito familiar? Né? O impacto disso também nas famílias. Então, isso para mim aqui é muito significativo, e que eu acho que tem que nos impelir a pensar o que está acontecendo a nível social, a nível familiar, para a gente poder ajudar um pouco. A relevância... Desse uma parte aí, sim, claro. Eu acho que uma questão que fica também muito clara na ausência da escola e com a chegada das crianças, o índice altíssimo de crianças abusadas sexualmente em casa no período da pandemia. Sim.
Sim, quando eu falei lá da violência doméstica, né, do aumento da violência doméstica, aqui, ó, tá vendo? Isso realmente eu não coloquei, mas de toda ordem, né? Exatamente o abuso, toda razão, até Jeremias, né? Realmente te agradeço mesmo, porque é uma coisa absolutamente bem lembrada e de uma enorme importância. E qual é a relevância da gente falar isso tudo dentro desse contexto e dentro dessas reflexões que eu inicialmente falei para vocês que eu me propunha a fazer? É que a pandemia, né, todo esse montante da pandemia, eles nos impele a ter outro olhar para as manifestações psíquicas, porque a gente percebe que a gente não pode desconectar os sintomas apresentados do momento vivido, porque nesse momento a gente não tem como não pensar, bom, então estamos todos com medo, perplexos, angustiados, estaremos todos deprimidos? Precisaremos todos de medicação? Acho que não. Acho que não, quer dizer, acredito que não, né? E aí, o que gera isso? Gerou a possibilidade do aparecimento de outras formas do cuidar. E aqui, realmente, eu ressalto a minha reverência a esse magnífico trabalho do time Humanidade, porque ele, para mim, ele efetivamente, ele concretiza toda essa minha ideia do acolhimento, a necessidade de medicar se medica, mas de todo um acolhimento, de todo um olhar de afeto, de aconchego que as pessoas precisam nessa hora. É exatamente assim, a observação e o respeito pelo momento que as pessoas estão passando e não sair medicando à torta e à direita. Então, assim, reverencio isso, a Ana sabe disso, eu sou uma fã ardorosa desse time, né? Várias outras apareceram nesse teor, mas os que eu tive mais contato foi Humanidade, esse acolhimento, né, dos profissionais da linha de frente, lá do HU, do qual eu fiz parte. E uma coisa que eu acho que foi muito interessante, a arte como sustentáculo indelével do nosso psiquismo. O que se criou, o que houve a possibilidade das pessoas se abrirem e serem sustentadas mesmo pela música, pela arte, pelo teatro, o que se fez de lives, o que se criou em cima disso, né? As pessoas até, mesmo em casa, desenvolvendo, por exemplo, eu tenho uma relação familiar um pouco com aquele grupo, o Corpo de Minas Gerais, acredito que as pessoas conheçam, né? Eles abriram aulas online do Grupo Corpo, com todos os espetáculos, eles recriavam para que a gente fizesse. Então, assim, pessoas que nem nunca tiveram contato, eles abriram, era gratuito, e você pôde ter contato com inúmeras formas de arte, a expressão de várias formas que você tem através da arte, poesia, música, dança, e isso, para mim, assim, foi uma coisa de um valor imensurável, se é que a gente pode achar que a pandemia teve alguma coisa de boa para nos dar, né? Bom, e por fim, para configurar a minha proposta de reflexão, essa imagem que todo mundo já viu, uma lua refletida, mas de uma maneira diferente, e eu gosto muito dessa citação do Proust, que diz: a verdadeira viagem não está em sair à procura de novas paisagens, mas em possuir novos olhares para ela. E eu acho que era isso que eu gostaria que a gente ficasse com essa troca que vamos ter ainda, mas é isso, a gente não precisa sair do que a gente já tem, mas olhar de maneira diferente. Muito obrigada. Posso estar falando as perguntas aqui para a Glória? Até foi uma pergunta sua, uma das primeiras, perguntando da eficiência
dos medicamentos, da eficácia, né, dos medicamentos homeopáticos na depressão. Eu sou fã ardorosa, assim. Eu acho que, volto a dizer, eu acho que a imposição da indústria farmacêutica é de uma violência imensurável e as pessoas acabam não tendo nem acesso e nem fazendo valer isso, né? Então, eu acho, sim, que tem inúmeras configurações que os homeopatas fazem, que são extremamente eficazes, né? As questões até também da fitoterapia, que todo mundo desconsidera. Eu, há muitos anos atrás, eu fiz um curso de fitoterapia, quando eu ainda era do antigo INAPS, e eu assim, que eu fiz uma... eu trabalhei muitos anos num posto de saúde lá era Dendê alemão, a gente ficava dentro do Dendê, mas a gente atendia toda aquela região. E era diazepam. E aí eu comecei a fazer um mix do que eu tinha aprendido com ervas, alface, maçã, enfim, depois a gente misturava tudo, eu dava receita para eles, e muitos, dependendo, assim, ou tomavam ao longo do dia, ou um canecão à noite, e funcionava muito bem, né? Até que uma paciente falou: doutora, só falta asinha de barata e perninha de morcego, porque isso aí é um chá de bruxa. Então, eu estou dizendo que são coisas que a gente despreza, que a gente não valida, mas, efetivamente, em alguns casos, isso funciona muito bem. Mesmo para quem já tentou suicídio 3 vezes? Aí é delicado, Cecília, porque a questão é o seguinte: a possibilidade, depois da primeira vez, começa a crescer exponencialmente, né? Então, da primeira para a segunda, você tem uma possibilidade de novas tentativas ou de êxito de 20%, e daí começa a crescer exponencialmente. Então, a delicadeza nisso é você ficar experimentando, talvez, uma coisa que não seja muito eficaz. Até porque, por exemplo, a questão homeopática, ela tem um longo tempo para se fazer, porque ela equilibra. Então, não é uma coisa que tenha um efeito imediato ou, pelo menos, mais rápido. Então, eu acho que, para esses casos, para essa gravidade que chega a uma tentativa de suicídio, eu não indicaria. Legal. Acho que a Cristina Vilaça, acho que quer fazer uma pergunta. Foi um prazer te escutar e acho que essa proposta também é fundamental de que a gente faça reflexões permanentemente, né, sobre as questões, e não acho que a gente chegue em pontos de estabelecer que, né, com rigor, como as coisas acontecem ou deixam de acontecer. E aí, queria compartilhar com você que eu fiz meu mestrado durante a pandemia em saúde pública na ENSP, e foi sobre sofrimento social, que entra nesse assunto próximo a você, no sentido de outros contextos que participam, né, do próprio sofrimento e que não são intrínsecos, né, não são intrapsíquicos, por origem, digamos assim. Espero que no início do ano que vem esteja publicando meu artigo sobre isso, mas posso compartilhar também a dissertação. E pesquisei os ACS, os agentes comunitários de saúde. Então, quando você falou sobre equipe, muito chocante, né, ter acompanhado, eu fiz as entrevistas no início do ano passado, no início da vacinação, ainda com a segunda dose para começar, e um sofrimento atroz, né, e um medo de morrer, porque parecia que quem estava na saúde estava imune, né? Não sei como é que funcionava a cabeça, mas eles apavorados, não só de levar a doença para dentro de casa, e também me reforçou também quando você falou nos jovens,
porque foram os que mais me tocaram, né? Pessoas de 20 e poucos anos enfrentando uma coisa absurda, inédita, e com muito pouco recurso até de vivência, ninguém tinha muito, mas então acho que você reforçou todas essas questões. E eu queria te perguntar sobre como você vê a importância e a necessidade do atendimento multiprofissional. Então, eu sou uma terapeuta que encaminho direto, tenho um respeito enorme pelos psiquiatras, né? E encaminho no sentido de avaliação do que eu não tenho condição de avaliar. Mas a gente perde muito contato depois, né? Não fica se alinhando, os profissionais não ficam se alinhando para... Então, como é que é a sua prática nisso e como você vê essa questão? Olha, Cristina, nossa, eu só te agradeço a pergunta, porque é absolutamente fundamental. Fundamental. Eu sou cria das comunidades terapêuticas, do trabalho multidisciplinar, acho que essa soma de olhares é fundamental, é fundamental. Agora, eu acho que o desmantelo do serviço de saúde não nos propicia. Eu sou de uma geração que nós havíamos montado todo um esquema de troca mesmo, de inserção. Eu, nesse trabalho lá do INAMPS, eu fui até para esse posto da ilha, porque nós havíamos montei, junto com a Secretaria de Saúde, o atendimento aos adolescentes, que gerou depois os CAPCIS, aquela coisa toda. Eu só espero que ninguém calcule a minha idade, porque, enfim, não falar gostaria... em NAMPS já é um problema, né? Mas a gente não gostaria, está junto. não gostaria muito, mas, enfim, né, eu tenho um colega no Fundão que eu tenho, assim, ele sabe disso, eu tenho um ódio profundo, porque ele diz que eu sou a memória viva da saúde, mas, enfim, mas isso me possibilita, né, trazer uma experiência, não é uma coisa só ideológica, uma coisa que eu acho que funcione. Eu vivi na prática isso, né? E, paralelo a isso, comunidade terapêutica do Eiras e no Fundão, há mais de 40 anos, eu trabalhando com essa equipe das colagenoses, das doenças autoimunes, é porta a porta, Cristina. Então, o clínico que me chama, que eu estou na porta do lado para ver um paciente, é a própria equipe que te procura. Se há algum encaminhamento de qualquer ordem, para o nefro, para dermato, para seja onde for, fundamental é a troca. A troca não precisa... Antigamente, a gente até tinha reuniões conjuntas, mas não importa isso, desde que o colega possa ter Porque, mas eu não quero incomodar. Não, me incomoda muito mais o paciente ser maltratado, entre aspas, né? Não importa em nada. Agora, há que ter disponibilidade. O que eu vejo hoje é muito pouca disponibilidade, a não ser clínicas da família, que, obviamente, eu acho um trabalho belíssimo. Belíssimo, fantástico, mas que tem uma força para que isso seja desmantelado, que eu acho uma pena. Agora, o trabalho multidisciplinar é fantástico, e não tem essa história, um passa, já ouvi isso de colegas, não, mas ele não vai fazer o meu trabalho. Não, não vai fazer, cada um dentro da sua competência, mas essa troca, eu, inclusive, até tenho quando eu dou aulas sobre doenças autoimunes, eu tenho até um slide, né, desses entrelaços, né, que ficam aqui, equipe, psicólogo, enfermeiro, médico, seja o que for, é fundamental, fundamental. Agora, a coisa mais espaçada como está, assim, espaçada que eu digo assim, esse desmantelamento, as equipes, inclusive na pandemia, que se fez muita... você vai presencialmente, um grupo vai, o outro não vai, mas, assim, agora, exatamente isso que eu sou tão resistente, né? Era resistente que essa coisa do online, isso possibilita muito. Sim. Você faz uma reunião online, você pode fazer, né? Ao mesmo tempo que propicia isso, afastou um pouco as pessoas do convívio pessoal, mas você tem essa oportunidade. Então, hoje,
não há desculpa para que você não possa trabalhar em equipe. E, para mim, isso não há como você ver uma pessoa, você atender uma pessoa que tenha uma pluralidade de questões clínicas, psíquicas, seja de que ordem for, familiares, se você não troca. Como é que eu posso atender qualquer membro de uma família se eu não tenho acesso nem contato com o terapeuta de família? Como é que eu posso não trocar? Então, Cristina, assim, só te agradeço e reforço imensuravelmente, assim, é fundamental. Fundamental, porque senão a gente vai, de novo, esquartejar o paciente. Um fica com o coração, o outro fica com a cabeça, o outro fica com a ortopedia. Não pode. Né? A partir das equipes, nós temos que constituir a pessoa globalmente falando. E isso só com trabalho em equipe. Né? Só te agradeço a pergunta. Glória, acho que o Felipe agora está com a mão a ele. Primeiramente, queria agradecer a Glória pela aula, né? Acho um tema muito, muito importante, muito relevante da gente estar falando aqui nesse Setembro Amarelo. É um tema de pesquisa meu também. Queria fazer uma parte sobre o tema, né, de que eu, infelizmente, tive a situação de perder 2 pacientes na pandemia pela questão dos suicídios, né, pós-violência doméstica, então sinto na pele boa parte do que você expôs aqui para a gente, né? E queria também colocar como adendo também que um dos fatores de risco para suicídio, né, nas grandes pesquisas é ser homem, né? As pesquisas que avaliam tentativa e consecução do ato, né, elas vão dizer muito isso. As mulheres tentam mais, acumulam mais sofrimento, mas as tentativas são menos letais e homens, quando tentam, acabam tendo um nível de letalidade maior, o que é bem delicado, né? E isso normalmente me faz sempre, pelo menos nas supervisões que dou, orientar que os profissionais façam avaliação de risco de suicídio no contexto de saúde mental em todos os pacientes, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. O que, na verdade, me leva à minha pergunta para você, Glória. A gente aqui no NATA oferece muitos cursos ao longo do ano, sempre com um quórum legal, e é muito, muito incidente do curso específico sobre avaliação e manejo de suicídio, quase ninguém vem. A sensação que a gente tem é de que os profissionais correm, né? Mas correm muito desses assuntos, né? Então a pergunta que eu queria fazer para ti a primeira é: como é que você vê a questão da capacitação dos profissionais de saúde mental, mas não só os profissionais de saúde no contexto das equipes multidisciplinares, para lidar com a prevenção e avaliação do risco de suicídio? E a segunda pergunta aliada a essa é se você tem como hábito a utilização daquele manual que está construído em um manual, né, baseado nas melhores pesquisas mundiais, aquele manual o Guia de Prevenção ao Risco de Suicídio, aquele manual amarelinho da prefeitura, né, que está disponível gratuito na Subpav, inclusive. Obrigada, Felipe, pelas tuas considerações e pelas perguntas. Eu acho que, por partes, né? A primeira questão, eu acho que é isso mesmo, né? É muito difícil a gente lidar com isso, né? Eu acho que as pessoas, não sei se fogem exatamente, mas evitam, né? E isso não tem nenhuma ligação de que área é. Né? Eu estou dizendo pela minha mesma área. E aí a gente entra numa questão que eu acho que é importantíssima, que é do currículo médico, né? Que na própria disciplina, né, agora lentamente é que está se colocando, precisamos falar sobre suicídio abertamente. Inclusive são etapas, sabe, Felipe, que assim, uma coisa muito interessante, eu dou aula há muitos anos lá, assim, essa introdução é também muito paulatina, porque tem uma coisa de incluir, vamos falar asceticamente sobre isso, né? Sei lá, dar uma aula sobre isso. A outra coisa é isso na prática.
como é que essas questões são abordadas com o paciente. Porque, inclusive, tem uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é a representação social das doenças, enfim. Então, tem essa fantasia de que se você, num paciente aparentemente grave, com uma depressão grave, se você perguntar, o cara vai sair do seu consultório e vai, né, sai ali, porta fora, já está se suicidando. Né? Mas isso tem que ser abordado, e às vezes é um alívio para o paciente, né? É um alívio. Ele poder falar. Um dos mitos lá no manual, né? Isso é um dos mitos no manual. Exatamente. Embora a gente tenha que também observar o cuidado de uma abordagem indutiva, né? Sempre em saúde mental a gente precisa estar atento a isso. Claro, claro. A delicadeza, o timing que você vai poder fazer isso. E, assim, acho uma coisa muito importante, é você, mesmo que não pergunte diretamente, você fazer com que a pessoa que está ali com você possa reconhecer um ambiente de segurança para falar sobre isso. Né? Que a própria pessoa acha que tem todo também essas representações, que é fraco, porque não tem coragem, porque não enfrenta a vida. Então, isso tudo, eu acho que cabe a nós, a todas as pessoas que trabalham com isso, começar a desconstruir. Agora, eu vejo pelo alunado, é uma coisa muito delicada, porque já peguei alunos que, inclusive, vieram falar comigo depois, por suicídio na família, ou por própria ideação suicida em algum momento, ou de agora, então, com essa enxurrada de mutilação, né, ficam muito envergonhados, né, e não querem falar sobre o assunto. A questão do manual, eu acho, assim, uma pena, viu, Felipe? Eu acho que isso devia ser dado, distribuído, as pessoas deviam ler, mas não é uma coisa corriqueira. Né? Tem locais que não têm esse manual. E é como você diz, está disponibilizado gratuitamente. Eu acho que devia ser impresso e deixado em todos os serviços de saúde. Agora, acho importantíssimo a gente começar a desconstrução dessas fantasias, até porque começa pela gente, né? Nós temos que desconstruir também. Nós também temos que saber que em algum momento nós podemos ter ideações suicidas, que nós podemos deprimir, mas isso não faz com que a gente tenha que fugir disso. Então, isso, principalmente para quem dá aula, principalmente para quem atua no nível universitário, de começar, e eu estou dizendo, a crítica é mesmo na minha própria disciplina, né? Não se fala sobre isso, né? Timidamente agora está introduzido. Agora, acho que você tem toda a razão, isso é uma desconstrução, acho que já está bem melhor, vide aí o Setembro Amarelo, que é uma coisa, agora, eu sempre costumo dizer, eu espero que não se restrinja ao setembro, né? Que isso seja uma coisa que esteja entre nós ao longo dos anos e anos, para que, ao contrário, né? A fantasia, a minha experiência é que é ao contrário, quando a pessoa tem um ambiente de conforto que desmistifica, e eu acho que até acalma, e não posso te dizer se evita ou não, isso aí a gente nunca pode saber, mas que certamente diminui a tensão em relação a isso, com certeza, e a gente talvez possa ajudar muito mais. Né? Não sei se respondi, Felipe, se tiver alguma coisa, pode... Sim, obrigado. O Jeremias está com a mão levantada. Eu acho que tem uma questão aí em cima do suicídio, que é o tabu. O grande tabu que nós temos social, porque passa pelo viés religioso, a construção em cada religião de como se vê o suicídio. E especificamente nós, que somos uma cultura majoritariamente católica, a gente sabe que o suicida nem pode ter aquela missa de corpo presente. Então, aí nós temos todo o ideário religioso que também faz com que a gente não fale sobre isso. E até a própria segregação social que uma família de suicida passa, né? Que é outro momento, aqueles que vão sobreviver ao suicídio, como dar conta de responder ao ato daquele ente querido. Né? Meu pai morreu de câncer, meu pai morreu de um acidente.
Mas dizer claramente que meu filho suicidou, minha esposa suicidou, é algo bastante complexo. Mas a minha questão, quando a senhora levantou sobre a questão do cuidado, da saúde, uma das coisas que eu muito acompanhei aqui em Belo Horizonte era a revolta das equipes de saúde, porque muitos profissionais, no começo, levaram a Covid para os seus pais, médicos e médicas se sentiram culpados porque os pais faleceram, não sabiam que estavam infectados, uma passagem na casa deixou para uma mãe. E a revolta era, porque por que nós estamos nos matando aqui nessa frente e a população está relaxada aí em bares, está em festas, né? E eu não sei se a senhora tem, assim, hoje, o impacto disso na própria saúde dessas equipes, né? Como que elas estão lidando com esse pós-pandêmico e esse sentimento de raiva e traição que ficou ali atrás gravado. Obrigada, Jeremias. Você toca até num assunto fundamental em relação a isso, né? Até pegando aí também fazendo um contínuo no que a gente estava falando, essa questão religiosa é fundamental, e tanto que agora isso está muito em voga com essa questão do suicídio assistido, né? A gente teve agora, mais recente, o Godard, que é uma questão, né? E, inclusive, com essa distinção, não é uma eutanásia, é um suicídio assistido. Então, muitas pessoas não conseguem ver diferença numa e no outro, mas é uma questão. Essa pessoa que está validada para ter o suicídio assistido pode ter uma missa? Não pode ter uma missa? Pode ter um enterro religioso? Não pode ter. Então, isso, sim, são questões de fundamental importância. Olha só. Queria reforçar que faltou recurso, né, para o pessoal da saúde, não foi só o medo, eles não tiveram recursos, instrumentos para se protegerem e diretrizes de como proceder. Então, junto, né? Eu acho que pior do que isso, foi o chefe da nação patrocinar o vírus. Pois é. Isso eu posso dizer com muita propriedade a vocês dois, Jeremias e Cristina, porque eu acompanhei essas pessoas da linha de frente. Aí até as pessoas me mas você não estava na linha de frente, você não estava no hospital? Estava, mas é muito diferente. Né? Eu estava na minha enfermaria, de certa forma protegida, eles estavam no CTI Covid, eles estavam na emergência Covid, era aquilo ali, e isso, assim, o grau de pavor, de medo, gerando desespero mesmo. Atendi várias pessoas, inclusive uma que foi muito, assim, muito simbólica para mim, porque eu atendo numa sala que tem a entrada da secretaria e a minha sala é a primeira porta, assim. Ela não conseguia entrar, porque ela ficou impactada ali, que ela disse, como que você vai me receber? E se eu te passar, eu disse, estamos todos no barco. E isso era outra coisa. Quem vai cuidar de nós? Né? Quer dizer, nós que acolhemos essas pessoas, eles estávamos todos juntos. Eu acho que foi uma coisa assim, absolutamente democrática nesse sentido, porque não tínhamos nós que podemos acolher todos os transtornos ansiosos. Não, a gente também estava com medo, a gente também estava com uma perplexidade absurda, e isso também transmutava, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nos aproximava da equipe de saúde. Eu acho que isso para mim, teve essa repercussão. Agora, assim, achei muito interessante a sua observação, Jeremias, pelo seguinte, existiu, na época, toda essa revolta, não tinha... Quando começou a questão da vacina, então, era assim, foi uma violência, né? Foi uma violência para as equipes de saúde, houve essa revolta toda. Agora, o que mais agora, atualmente, aparece, é que em todos os lugares do mundo, não é prerrogativa nossa, não, os médicos eram insensados, nós aqui, o SUS era insensado, porque foi o que deu conta, se não fosse o SUS, eu não sei como é que a gente estaria. Então, depois, todo esse sistema vacinal efetivo que a gente teve, só que
acalmado essa situação mais aguda, os médicos desapareceram. E também não é uma prerrogativa nossa. Assim, a valorização, a desvalorização do médico começa a desaparecer novamente. Então, ouço muito, muito nessas pessoas que eu continuo, várias delas eu continuo atendendo lá no Fundão, é isso. Esqueceram de nós de novo. A gente sustentou essa situação toda, nos expusemos, estivemos à frente com uma probabilidade de morrer, não é? Era uma questão de vida e morte, né? Lá atrás. Né? Então, a revolta, além de todas... Tinha dias lá no hospital e a gente levava... Depois organizou um pouco. Levava álcool, levava máscara, porque não tinha no hospital, não tinha luva. Né? E ainda teve uma situação mais, eu acho, dramática, assim. Teve uma hora que puseram em todas as pilastras do hospital um negocinho de álcool, né? Então, você abria, era um tubinho que você punha de cabeça para baixo, né, para você botar o álcool, roubavam tudo, roubavam todos. E aquilo era reposto, e roubavam, até que a gente, quando chegava, não puseram mais, a gente, quando chegava, ia na secretaria do ambulatório, pegava o nosso tubinho de álcool, levávamos, e eu, particularmente, levava máscara e tudo para os pacientes também. Né? Então, essa mescla dessa nossa cultura também, assim, como é que pode, numa situação dramática daquela, você roubar o álcool, que é para você, é para sua família, é para todo mundo de proteção. Né? Então, é uma profusão de situações dramáticas, Deus, Jeremias, assim. Então, a revolta, hoje, particularmente, é muito essa, porque naquela exposição toda, diante daquela perplexidade, a revolta lá era por isso. Né? Como é que mandam a gente se expor sem dar a menor condição, né? Sem dar os menores detalhes, assim, sem ter luva no hospital para tratar o paciente, né? Não ter capote. Então, a revolta é lá. Depois, uma vez apaziguada o número e com as vacinas e tudo, a questão desaparecemos de novo. Não há nenhum reconhecimento. Eu vejo muito, inclusive, até me comove, muito reconhecimento popular, assim, em táxi, em lojas, assim, as pessoas dizendo que é muito claro, com desemprego, com tudo, perder emprego e tudo, vários pessoas, eu não deixei para os meus filhos, para os meus netos, para minha mulher que é mais doente, várias coisas que eu já escutei, o plano de saúde, e passei por SUS. Mas, olha, me surpreendeu, fui super bem atendido. Então, assim, acho que houve essa possibilidade, né, dessa retomada do SUS, das pessoas, assim, eu, como sempre fui eminentemente pública, isso não me surpreende, porque eu acho que o que falta são condições de trabalho, mas a equipe, né, assim, os recursos humanos do sistema público, eu sou fascinada, assim, até, enfim, eu gosto muito. Um prazer estar com a Glória de novo aqui, mas eu fiquei com duas questões. Uma, estou saindo do suicídio e voltando para a depressão. Depressão tem idade? Porque quando você diz que de 12 para baixo a escala subiu em termos de suicídio, essa é uma coisa, se depressão tem idade ou depressão não tem idade. Essa é uma questão. A outra que você pouco mencionou, mas foi uma coisa que nos chegou a muitos colegas e a mim também, a parte da adolescência, que não sai em suicídio, mas sai não só nos cortes, mas o não retorno à escola, muitos e muitos transtornos, vamos chamar assim. É isso, obrigada. Vou também tentar ser sucinta ali, assim, porque eu me empolgo falando. Não, depressão não tem idade. Tinha essa fantasia de que criança não era só triste. Isso. Não, depressão não tem idade. E isso é uma coisa que, ainda mais, nós que trabalhamos com famílias, a gente tem que estar muito atento, porque a família desconsidera, acha que é uma bobagem, acha que está emburrado, acha que está isso, acha que está com preguiça. Depressão não tem idade.
A questão dos adolescentes foi uma coisa muito severa, teve um impacto, imagina, plena adolescência, hormônios nos auge, vai ficar dentro de casa. E, inclusive, eu até fiz uma live também para uma instituição cubana, que juntava ali da América Latina, cubana, mexicana e tudo, que uma das perguntas foi isso. Que remédio eu dou para minha filha de 16 anos que está irritada de ficar em casa? Como assim? Até eu brinquei, eu disse, olha, se ela não estivesse, eu internava. Ia ser esquisito. Porque se ela não estivesse dessa maneira, eu realmente iria internar, porque é absolutamente pertinente, né? Então, o impacto foi muito grande e essa ressocialização que eu é complexa, é bem complexa. É muito complexa. Ninguém sabe mais, inclusive ainda tem essa questão da violência que eu digo agora, né, validada, ninguém mais conversa, ninguém mais tem os amigos, gostou, não gostou, briga, então acho que a forma deles atenuarem qualquer situação, porque é muito imediatista, é tudo para ontem, então assim, não deu para configurar, se corta, se mutila. Então, ou vai para o isolamento, tela preta. Exatamente. Tela preta. Exatamente. Teve o impacto das mídias também, né? O impacto das mídias sociais. Muito. Ok, obrigada. Ana Luísa queria fazer uma pergunta direta e objetiva. Não, eu ia falar só um comentário que eu acho que uma das coisas que eu estou levando da nossa reunião é a importância de nós entrarmos em contato com a nossa dificuldade com essa temática, pessoalmente, independente de... Porque como profissionais de saúde, a gente tem que estar sempre disponível. Então, assim, em que momento vamos ter um espaço para dialogarmos também com a cena temida do suicídio? Não tem terapeuta que não tema isso na sua clínica, na sua prática. Quem já viveu paciente que já tentou se matar ou conseguiu, não é algo fácil de ser digerido. Então, a importância de ter esses espaços reflexivos e a medicina narrativa, o Grupo Balint, outros espaços também de troca, acho que são importantes de serem validados e divulgados, né, que isso aconteça com mais continuidade para a gente poder frequentar mais os cursos com facilidade e enfrentar essa situação mais abastecido pessoalmente. É só um comentário. Eu só ia acrescentar, quero falar muito rapidinho, comentando o que o Felipe trouxe, porque eu falava com meus alunos, não é qualquer um que pode atender suicida, não é qualquer um, pode estar abastecido, mas você tem que estar preparado também, internamente. Exatamente. É isso que a gente está conversando, não pode esquecer desse olhar, né? Não adianta estudar, tem que saber como é que você está para enfrentar isso. Para lidar. Só acrescentar também a importância de sensibilizar as famílias, né? Só para sensibilizar as famílias também, onde tem um paciente, ou um filho, ou alguém que tenha ideação suicida, já tenha tentado, né? Que é desconsiderado muitas vezes também. Foi um deslize, tomou remédio demais, foi um deslize. Glória, temos só a agradecer a sua participação, se quiser ainda dar uma palavrinhas finais, estamos aqui ainda abertos a isso, e por querer tê-la mais vezes conosco. Tá bom? Não, eu só tenho a agradecer imensamente a colaboração, essa troca que para mim é fundamental, e dizer que eu estou muito honrada de poder participar da reunião científica de vocês. Estou à disposição para quaisquer coisas que vocês precisem ou necessitem ou querem esclarecer, e só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Quer falar algumas palavrinhas antes? Só agradecimento dessa preciosidade que nós tivemos hoje aqui, foi maravilhoso, Glória, muito obrigada mesmo. Como Cecília reafirmando, gostaríamos que você voltasse mais vezes. Muito obrigada. Acho importante também que, se você puder deixar o seu e-mail, se alguém quiser esclarecimentos maiores, né, ou qualquer outras colocações ou trocas. No chat? Quer que eu deixe acho que seria interessante pôr no chat, e a Cássia depois
né, quando puser a gravação, coloquem também o e-mail da Glória, porque aí permite que as pessoas possam falar diretamente com ela, caso queiram, tá bem? E Tá, contar com o nosso atendimento social como recurso, tá, Glória, de encaminhamento. Nós temos um banco de terapeutas muito bom, muito qualificado para atender família e casal. Nossa. E também, né, no nosso nossos terapeutas para atender no privado, que não for de atendimento social. Então, conte com a gente, é muito importante a gente estar nessa rede. Importantíssimo, Cristina, é importantíssimo, porque às vezes eu não me sinto, não me sinto mesmo assim capacitada nessa abrangência, né? E a gente sabe que na nossa área, vamos combinar, é complicado a gente encaminhar. Né? Eu tenho muito cuidado com as pessoas que me chegam, e essa coisa de mandar para quem exatamente. Então, nossa, super agradeço vocês estarem com essa. No nosso site, Glória, nós temos o banco de terapeutas e temos também uma inscrição para uma terapia para pessoas de baixa renda. Tá? Ótimo. Nós temos um banco de terapeutas voluntários, que são, em média, 35 a 40 terapeutas voluntários que atendem famílias, casais. Basta ter 2 pessoas, já pode fazer atendimento. Uma mãe e um filho, uma mãe e uma filha, a gente faz esse atendimento. Nossa, tá fundamental. Não, nossa, só agradeço a gente ampliar essa rede, e eu definitivamente estou à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada mesmo pela recepção que vocês me deram. Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Glória. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.